Muito bem. Nós sabemos que vivemos tempos muito especiais, porém muito difíceis. Esse tempo do fim, esse tempo quando vemos todo o cenário mundial sendo formado dentro dos sinais que Jesus nos mostrou. Quando vemos Israel já na sua terra, vemos as nações com guerras, rumores de guerra, terremotos, catástrofes, quando vemos os dias de Sodoma e Gomorra invadindo a nossa sociedade, não apenas no Brasil, mas em todas as nações da terra. E esta mudança tão drástica está sendo planejada vir através das crianças. E queremos conversar um pouco sobre isto e o que a igreja pode fazer através dos Gideões Mirins. Para isso, a Radassa está aqui para conversarmos sobre este assunto. Radassa, é gostoso demais quando você está aqui no programa, viu? Também, gosto muito de vir. Isso. Radassa, você está estudando psicologia, recebeu o legado da Suzy de prosseguir com aquilo que foi plantado, que você experimentou desde o começo, os Gideões Mirins. Radassa, como você vê os Gideões Mirins hoje para a igreja? O que pode significar para a igreja ter um ministério com crianças que oram, com crianças que vão ler a Bíblia todos os dias, na sua devocional? O que isso significa para a família, para a criança, para a igreja? Bom, ultimamente eu tenho viajado muito. Sim. Né? E pelos Gideões Mirins, tenho ido dar cursos, ministrar, ido a formaturas. E uma das coisas que eu tenho observado em todos os lugares em que eu tenho ido é o testemunho que o ministério tem trazido consigo mesmo através das crianças. Sim. Então, são crianças que elas próprias relatam como o seu comportamento tem mudado, o seu desempenho na escola, que nessa idade é algo tão importante, seu comportamento dentro de casa, sim, ou até mesmo no próprio local onde eles se reúnem. E o testemunho também vindo pela parte dos pais, o que eu vejo que é algo fantástico, que é o mais importante, que às vezes a criança não nota tanto quanto os pais notam, mas são incentivos que são dados através do ministério, através de pequenas tarefas, como por exemplo, alguns conselheiros gostam de dar, igual um recentemente deu e eu achei fantástico. Sim. Sem mencionar nomes, mas ele falou, olha, esse fim de semana, cada um de vocês vai fazer uma tarefa de casa. Falaram, mas como assim? Qual tarefa? Você vai arrumar a cozinha, ajudar a lavar os pratos, você vai ajudar a varrer. E foi nomeando as crianças e falando, cada um vai fazer uma coisa e ajudar os pais, mas sem falar nada. E eles fizeram. E no sábado seguinte, os pais vieram perguntar o que estava acontecendo. Por que as crianças estavam agindo daquela maneira, sem reclamar, se voluntariando. E as crianças, a partir daí, foram ajudando os pais, né? Depois que aconteceu essa tarefa, digamos assim, eles gostaram daquilo, os pais gostaram, amaram, né? Sim. E acabou que foi virando um hábito para aquelas crianças estarem ajudando os pais em casa também. Isso. Então a gente vê que são nas pequenas coisas, desde pequenininho, que hoje a gente vê que tem alguns pais que ficam com um certo receio de falar com as crianças, não precisa de fazer isso, você ainda está pequeno, mas é nas mínimas tarefas, nem que seja secar as vasilhas, por exemplo, de um jantar num domingo. São nessas pequenas coisas que a gente pode ver o quanto que a história da criança vai sendo formada e vai sendo mudada e moldada com o tempo. Sim. Radassa, você tocou um ponto muito importante. Nós vemos que hoje, pela falta das crianças terem tarefas dentro de casa, eles estão crescendo sem o conhecimento das coisas mais básicas. Crianças que não guardam, por exemplo, seus objetos, seus brinquedos, suas roupas, seu material escolar, deixam tudo jogado, então elas não aprendem a se organizar. Isso é tão importante para a vida toda, né, Radassa? Hoje a gente vê que estão surgindo profissões assim que a gente nunca imaginou. Por exemplo, organizadores de armários. Pessoa que se dispõe aí na sua casa para arrumar o seu guarda-roupa, para organizar a sua casa, sendo que isso poderia vir da infância, não é?
Então, essas pequenas tarefas trazem para as crianças essa sensação gostosa, eu estou ajudando, eu sou importante, porque elas vão receber a gratidão dos pais. Que lindo! Então, é algo que os conselheiros estão aconselhando as crianças a fazer e o resultado tão positivo, não é, Radassa? Todos eles, graças a Deus, estão sim. Coisa Mas linda. você falou uma coisa que também me recordou a outra. O quanto as pessoas também têm muitas coisas, igual você falou do guarda-roupa, né? Sim. As pessoas hoje têm muitas coisas e isso envolve as crianças. A gente vê que em todos os lugares, tanto aqui no Brasil como fora, você também tem viajado muito. Sim. Em vários lugares, pelos Gideões. A gente vê o tanto que as coisas hoje são tão mais fáceis para as crianças, tanto que o acesso à internet, coisas do tipo, é de uma hora para outra. E se você dá um celular para uma criança de 5 aninhos, ela já vai abrir, já vai colocar o joguinho, já vai jogar, já manda um áudio no WhatsApp, já consegue abrir o YouTube, olhar uma coisa ou outra. Então a gente vê que elas estão tendo acesso a muita informação. Sim, e por um lado, da mesma forma como isso é muito bom para o crescimento da criança, isso também, infelizmente, elas têm acesso a muitas informações que na sua grande maioria não são boas. Sim. E isso também tem influenciado muitas crianças. Um grande perigo, né, Radassa? Exatamente. Então, claro que tem os dois lados, a gente tem que saber dosar como que as coisas estão sendo feitas. Mas eu vejo também que hoje a ausência dos pais acaba que, querendo ou não, tem prejudicado, porque as crianças já têm esse acesso a muita informação. E elas, às vezes, são pequenas, olha, vai por curiosidade, o que é isso aqui? O que será que é aquilo? O que é essa palavra? E por curiosidade vão acessando coisas, vão começando a questionar coisas que não deveriam. Então a gente vê também, é uma triste realidade, mas a gente vê que hoje o nosso cenário mundial está mais focado ao consumismo, ao que eu posso fazer, meu tempo tem que girar, tem que render, não estão dando tanta atenção. E isso eu vejo que, já puxando para o lado dos Gideões Mirins, eu vejo o quanto o ministério é importante. Porque acaba que, por mais que seja uma hora apenas, para algumas igrejas, é uma hora que aquela criança vai ter com um tempo assim, cheio de atividade, cheio de programação, 100% focado em Deus. E a gente vê o tanto que isso ajuda no crescimento espiritual, no crescimento físico, que o Ministério de Gideões Mirins também proporciona isso, ajuda no crescimento físico, espiritual, intelectual e assim por diante. Sim. Então a gente vê o tanto que o Ministério tem ajudado nas crianças também. E a gente vê que quando elas começam a entrar numa idade que às vezes elas vão ter que, né, ou ir para os Gideões Teens, ou às vezes vão ir para algum outro ministério, elas continuam firmes ou querem continuar no ministério, sendo um conselheiro, aspirante a conselheiro e assim por diante. É como se estivesse dando para as crianças uma carreira, né, Radassa? Exatamente. Dando uma carreira para que ela possa prosseguir. E nós sabemos isto, que as crianças não são, como muitos dizem, a igreja do amanhã. É a igreja hoje. Elas já estão aqui, elas já vivem, elas já estão participando. Então é importante que ela já tenha uma carreira para ser, sim, serem os futuros líderes da igreja, futuros pastores, diáconos, conselheiros dos Gideões Mirins, líderes das crianças. Isso é muito importante. E os pastores que estão nos assistindo devem pensar a respeito disso. Será que as suas crianças na igreja estão tendo uma direção até a vida adulta? Radassa, seria bom você falar um pouquinho sobre o que é passado para as crianças, qual que é o currículo, o que hoje os Gideões Mirins têm fornecido às igrejas para que os pastores, para que o pessoal saiba o que é passado para as crianças? Bom, a primeira parte, né, do currículo que é dado são para as crianças que ainda não se formaram como Gideões Mirins. Sim. Mas elas têm essa necessidade de passar por essa primeira etapa para poder concluírem o curso e, a partir daí, pegarem o gancho, digamos assim, para coisas que são um pouco mais difíceis. Para crianças que, às vezes, não pegaram uma base.
Então, a primeira parte do currículo, a gente vai ensinar sobre o que é a Bíblia, vai ensinar todos os livros da Bíblia. As crianças têm que ler a Bíblia toda, elas têm que ler tudo direitinho, que hoje a gente vê que nem todos os adultos estão fazendo, né? Mas a gente tem esse hábito de estar ensinando isso para as crianças. A gente vai ensinar para a criança o que é a salvação. Então, tem o plano de salvação, a gente dá o plano de salvação todo. A gente tem um livrinho sem palavras, pequenininho. A gente pode depois colocar uma foto, mostrar, né? Que vai estar passando isso para as crianças também. A gente fala sobre o Espírito Santo, sobre a conversão e assim por diante. É uma oportunidade delas conhecerem as coisas espirituais. Para depois se aprofundarem realmente. Sim. E poderem passar para outras crianças, para a família. É muito lindo quando a gente vê crianças que, quando começam nessa dinâmica tão linda de sendo um Gideão Mirim, traz a família. Pais que às vezes não conhecem Jesus, vão conhecer através de seus filhos. Pais que às vezes, como a Radassa disse, correndo tanto, trabalhando tanto, não tem tempo de ler a Bíblia, de orar. Os seus filhos vão puxá-los. Vem orar comigo, papai, mamãe, vamos ler juntos a palavra. Eu quero que você veja um pouquinho deste ministério. Radassa disse que tem viajado muito, tem tido as formaturas dos Gideões Mirins e vamos ver um pouquinho do que tem sido feito. Um pouquinho deste ministério tão lindo que Deus levantou em nossa geração. Então assista comigo essa reportagem sobre os Gideões Mirins aqui no Brasil e nas nações. Vamos lá. Em 2007, nascia um sonho. O Ministério 24 Horas Diante do Senhor ganhava os Gideões Mirins. Pastora Suzy Vasconcelos decidiu formar um exército infantil de intercessores. Crianças entre 7 e 12 anos de várias denominações do Brasil e do mundo. O trabalho deu super certo e permanece firme. Os Gideões Mirins aprendem a orar 15 minutos todos os dias e a interceder pelas crianças de todas as nações, para que elas conheçam o amor de Deus e assim estejam preparadas para a volta de Jesus. O Exército Mirim vai à luta. Saem às ruas para evangelizar. Oportunidade que as crianças têm para orar pelas pessoas e interagir com a comunidade. Há cerca de 1 ano e meio, Radassa Elise assumiu os Gideões Mirins e, desde então, tem dado continuidade ao belo trabalho. As crianças contam com uma equipe muito bem preparada, os conselheiros, que com muita dedicação cuidam e ensinam a garotada. O Ministério dos Gideões Mirins se espalhou mundo afora, gerando assim uma corrente de intercessores orando por mais e mais vidas. Agora sim, curso concluído e as tropas e patrulhas prontas para receber o diploma e a unção. Os conselheiros também são ungidos. Muita alegria e agradecimento em um dia tão especial para pais, conselheiros e crianças. Se você tem criança em casa, esse é um bom começo para ensiná-la o caminho que ela deve andar, para que ela jamais se desvie dele. Então, você pode ver um pouquinho aí das crianças servindo, aprendendo, desfilando, tendo as formaturas, tendo as comemorações. E há uma dinâmica tão linda. A Radassa montou um grupo dos supervisores
do Brasil, e a gente vai acompanhando pelas fotos, acompanhando aquilo que eles fazem e trazem tantas coisas tão lindas, como preparam um bolo, uma festa, uma ornamentação com as cores das tropas dos Gideões Mirins, o verde, o vermelho, o amarelo. É lindo demais, não é, Radassa? Como que você vê aí essa podemos dizer, criatividade dos conselheiros? E como que funciona, Radassa? Cada igreja tem os Gideões Mirins e está ligado à base. Como que tem funcionado o relacionamento da base com a igreja? Como que é para alguém implantar os Gideões Mirins lá? Bom, então, primeiramente, respondendo a primeira pergunta, o Gideões Mirins, ele funciona numa hierarquia. Então, primeiro nós vamos ter os Gideões Mirins e, assim como liderança, nós vamos ter os conselheiros. Depois dos conselheiros, cada igreja ela tem um supervisor local, que é essa pessoa que vai estar linkada direto com a base. Porque assim a gente pode estar enviando informações, passando informações e recebendo informações também. Então, essa pessoa ela vai estar sendo discipulada e liderada pelo pastor da igreja. Então, ninguém fica sozinho, todo mundo vai estar sendo acompanhado. E para fazer parte do ministério, tem os telefones, tem o e-mail, tudo direitinho, que vocês podem estar entrando em contato com a gente, mas para fazer parte não é difícil. Nós temos um curso que é passado, que é o CFC, Curso de Formação de Conselheiros, e esse curso ele é necessário para que as pessoas que vão fazer parte do ministério, elas venham entender não só o que é o ministério, mas que elas venham entender realmente o que é ser um conselheiro. Nós ensinamos que o conselheiro não é simplesmente uma pessoa que está ali para estar ajudando, para estar ministrando, mas o conselheiro no ministério ele vai ser aquela pessoa que vai dar bons conselhos. Então, ele não vai ser só mais um professor ou professora que vai estar ali. Tanto é que a gente não usa esse nome no ministério como professor, professora, ou tio, tia, como algumas crianças às vezes fazem nas escolas. A gente usa o termo conselheiro e ensina isso para as crianças, que aquela pessoa é uma pessoa da qual elas vão poder tirar como modelo para suas vidas. Então, é uma pessoa que tem que ter uma vida em santidade ao Senhor, tem que ter uma vida em oração, uma vida de leitura diária da Bíblia, uma vida em santidade em primeiro lugar. Então, a pessoa, quando ela faz o curso, ela vai ter uma noção também que é dada no curso sobre como é trabalhar com crianças dentro ou fora do ministério, como que é o dia a dia, como que é a mudança da faixa etária de uma idade para outra, porque a gente sabe que muda, né, o comportamento de uma idade para outra. Então, tudo isso vai ser passado no curso. Não é um curso muito rápido, a gente normalmente faz um intensivo, vai ter um intensivo também agora no dia 12 de agosto. Se você tiver interesse, pode também estar entrando em contato com a gente, fazendo sua inscrição. Tem o link aqui para vocês verem. E esse curso vai ser ministrado aqui em Belo Horizonte. No site também tem vários cursos lá, porque a gente ministra em outros lugares também. Só você conferir que é Belo Horizonte mesmo e vocês podem estar participando com a gente. Isso. Radassa, e se alguém de outro estado, uma igreja distante, quiser implantar os Gideões Mirins, como ele faz? Você pode ir lá, como que acontece? Sim. Então, se você de algum outro estado ou algum outro país, talvez, que está querendo implantar um ministério, liga para a base para primeiro a gente ter uma conversa, poder falar com mais detalhes sobre o ministério. E depois a gente vai estar tendo uma conversa com o pastor da igreja, porque a gente acredita também, né, que tem que ter a bênção do pastor para estar colocando o ministério na igreja. A gente não coloca o ministério em igreja nenhuma sem a bênção, primeiramente, do pastor responsável por toda a igreja. E depois a gente vai estar agendando o curso do CFC e aí a gente vai estar marcando de estar indo aí para estar ministrando o curso. E eu sei que você está com um bocado de viagens marcadas. Você tem ido. E como que acontecem as formaturas, Radassa? Fala um pouquinho para a gente, porque é um momento especial em que as pessoas da igreja podem conhecer aquele ministério, podem ver as crianças. Elas, quando começam, elas já usam uniforme.
Como que acontece, como que é a formatura dos Gideões Mirins? Então, na formatura dos Gideões Mirins, eles têm o hino, que eles vão estar decorado, eles Sim. vão estar cantando o hino, vão estar apresentando. Eles entram com a bandeira dos Gideões Mirins, a bandeira da igreja, a bandeira da cidade, a bandeira do país, né? Então, eles vão estar entrando com isso. No dia da formatura, é o dia que eles vão estar recebendo o uniforme. Então, todos eles estão naquela expectativa, porque é o dia que eles vão estar sendo consagrados como Gideões Mirins. Então, vão receber o uniforme, vão receber a mochilinha, tudo direitinho, as revistinhas, o passaporte, tudo. Então, eles, né, vão estar entrando, eles já vão estar com o uniforme, vão estar cantando o hino. Eles têm que falar também os 10 mandamentos dos Gideões Mirins. Sim. Então, eles decoram, falam bonitinho. Eles falam lei, lema, promessa, que são, né, como da formação militar. Exatamente, da formação militar. Eles fazem a formação militar também, que é algo que a gente ensina que é muito importante, porque ensina a disciplina, que é algo imprescindível no ministério. Sim. E a gente também convida o pastor da igreja, né, o responsável geral, para estar ali representando aquela igreja ou denominação, para estar orando para as crianças também. Tem um representante da sede que vai, e esse representante ele também ajuda a estar ungindo as crianças. E tem uma palavra que é ministrada, tem igrejas que preferem que o pastor dê a palavra, a gente deixa isso um pouco livre. E tem igrejas que fazem o contrário, que escolhem um Gideão Mirim para estar dando a palavra. Que lindo! É muito lindo. A criança vai pregar. A criança prega. Eu acho que é tão bonito quando as crianças, quando eles abrem esse espaço para toda a igreja ver a criança ministrando. Tem crianças que dão testemunho, tem crianças que querem fazer uma apresentação de teatro, de dança. Eles dão esse espaço também. Eu já vi em várias formaturas. Sim. Tem crianças, teve uma recente que eu fui, que eles ministraram louvor para a igreja, então cada um pegou seu instrumento, cantaram, ministraram louvor. Então, é um momento muito especial. E por fim, eles são ungidos, como os Gideões Mirins, recebem essa bênção e essa cobertura espiritual, falando que agora eles estão debaixo, né, dessa cobertura mundial, que a gente acredita que o exército não depende da idade. Se é mirim ou se é adulto, o exército é um só. E a oração ela é eficaz da mesma maneira. E então a gente faz esse momento e para fechar eles recebem o certificado de Gideão Mirim. Você falou aí, Radassa, a respeito do kit que eles recebem. Você falou passaporte. Mas todo mundo está pensando num passaporte para ir às nações. Que passaporte é esse? Mas com esse passaporte eles realmente vão às nações. Vão morando em todas elas. Sim, sim. O passaporte, ele funciona da seguinte maneira. É um passaporte do tamanho de um passaporte normal. Ele tem a primeira página, ele vai ter a foto que eles vão colar 3x4. Igual um passaporte normal, digamos, com o endereço, nome, tudo bonitinho. Dentro do passaporte vai ter a oração do Gideão Mirim, os 10 mandamentos, lei, lema, promessa, todas essas coisas que o Gideão Mirim tem que cumprir. E assim começa. Todos os dias ele vai ter que orar. Então tem um quadradinho, eles têm que marcar, tem um adesivinho que eles colocam falando que eles oraram. Isso também a gente puxa deles a honestidade, porque eles é que marcam. Não são os pais, não é o conselheiro vai conferir. Mas ele que vai marcar se ele está orando realmente. E todo mês vai ser escolhido um país, então tem um espaço que eles vão desenhar a bandeira, que eles colocam curiosidades, eles colocam pedidos de oração e eles vão estar orando por aquele país específico, por aquele tempo. E depois, mais para o final um pouco do passaporte, tem uma parte que eles podem colocar os pedidos de oração pessoais ou às vezes, né, da família, algo do tipo. E a última, uma das partes no final, que é o que eu acho mais interessante, que são as respostas de oração. Então, eles colocam lá o pedido e se foi respondido, como foi respondido, sempre são, né? Como foi, e eles vão colocando e anotando. Então, é um passaporte que leva eles realmente ao Brasil, às nações e ao mundo inteiro.
porque através dali eles conhecem outras realidades, eles estão orando, eles estão atinados, eles têm que procurar saber e assim eles mantêm uma vida diária de oração. Que lindo! É isso aí, poder conduzir as crianças nesse mundo tão lindo de Deus. Levar as crianças às nações para ver a realidade das nações, o que as crianças ali passam. Sabemos de tanta tristeza no Sudão do Sul, numa Síria, no Iraque, no Irã, lugares de conflitos, né? As crianças em Israel, lá no Hamas, lá na Palestina, necessitados das nossas orações, do nosso amor. E as crianças então oram pelas crianças das nações. É algo tão lindo que realmente a igreja pode proporcionar para esta nova geração. E estamos falando em oração, estamos falando em nações, estamos falando na obra de Deus. Então vamos parar um pouquinho para adorar este Deus tão maravilhoso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.